y ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1. Então aqui é separação de variáveis, correto? Então o primeiro passo é separar as variáveis. Separação das variáveis. Então aqui vai ficar como essa equação? Vai ficar dy dividido por y ao quadrado menos 1 igual a dx dividido por x ao quadrado menos 1. Correto? Então, aí, bom, método da separação de variáveis, uma vez que você tem as variáveis separadas, a solução da sua equação vai ser simplesmente a integral desses dois lados, resolver a integral desses dois lados. Y ao quadrado menos 1 igual a integral de dx, x ao quadrado menos 1. Observe que as duas integrais são as mesmas, né? O que só muda aí é o nome da variável. A primeira está em y, a segunda está em x. Então, nós vamos resolver essas duas integrais. E, na verdade, basta resolver uma, que a outra já sai direto. Só trocar o nome da variável. Aqui, Jordan, é o seguinte, você vai ter que usar aqui, nesse caso, a técnica de frações parciais. Por quê? Porque a integral que você quer aqui, você quer integrar a função 1 sobre... Isso, exatamente. 1 sobre y ao quadrado menos 1. E y ao quadrado menos 1, vou escrever nesse cantinho aqui, y ao quadrado menos 1, você pode fatorar como sendo y menos 1, y mais 1, correto? Né? Então, o que a gente quer? Frações parciais. Método das frações parciais. E como que eu faço o método das frações parciais? O método das frações parciais é o seguinte: você vai escrever a sua função 1 sobre y ao quadrado como a soma de duas frações, a dividido pelo primeiro fator, y menos 1, mais b dividido pelo segundo fator, y mais 1. Então, vou resolver, tem que descobrir quem que é a e b. E para isso, vou somar essas duas frações. Então, quando eu fizer o produto, o múltiplo comum aqui é y menos 1, y mais 1. Isso é um múltiplo comum dessas duas frações aí. Então, quando eu dividir y menos 1 vezes y mais 1 por y menos 1, vai sobrar y mais 1. Então, aqui vai ficar a y mais 1. E do outro lado, e a outra parcela, quando eu dividir por y menos 1, y mais 1 por y mais 1, vai sobrar y menos 1, então vai ficar b y menos 1. Que multiplica y menos 1. Muito bem. Aí agora eu vou melhorar essa minha fração aqui. Aqui embaixo, o denominador é exatamente y ao quadrado menos 1. Em cima, eu vou ter o seguinte, ó, vai aparecer y multiplicando a e y multiplicando b, quando eu fizer a vezes y e b vezes y. Então, aqui eu vou colocar o y em evidência e vai ficar a mais b. Certo? E vai aparecer a mais a, que é quando eu fizer o produto a vezes 1, e menos b, que é quando eu fizer o b vezes menos 1. Tá certo? Bom, isso eu vou igualar com a função que eu quero integrar. A função que eu quero integrar é 1 dividido por y ao quadrado menos 1. Então, agora eu vou comparar termo a termo. O denominador é igual. O numerador que eu preciso comparar. No lado direito, eu só tenho o coeficiente 1. Eu não tenho y ali do lado direito. Então, o coeficiente que multiplica a mais b aqui, o coeficiente que multiplica y aqui, que é a mais b, tem que ser 0. Então, eu vou escolher a e b de modo que a mais b seja 0. Então, essa é a sua primeira restrição. A mais b tem que ser igual a 0. E daqui você já tira que a é igual a menos b. Sim. Ou seja, o sinal de a tem que ser o contrário de b. Vamos para a segunda restrição. Qual que é a segunda restrição? Isso aqui não tem y.
Então, isso aqui, esse a menos b tem que ser igual a 1, que é o que aparece lá do lado direito. Então, a menos b tem que ser igual a 1. E aí, você usando o que você acabou de descobrir, você tem que a é igual a menos b, então você troca menos b por a. Então, vai ficar 2a igual a 1, certo? E aí, você tem que o a vale meio. Isso a vale meio, então isso aqui te indica que o b vale menos meio. Essa é a conclusão. Então, pronto. Achei os dois coeficientes das minhas frações parciais. O a é meio e o b é menos meio, correto? Então, essa sua integral aqui vai passar a ser a integral, que era antes a integral de dy sobre y ao quadrado menos 1, vai ser a soma de duas integrais agora. A integral de y menos 1, então mais a é meio, então vai ficar meio integral de dy sobre y menos 1, menos meio, porque é b, menos meio, integral de dy dividido por y mais 1. Tá claro até aí? Tudo certo, professor. Então agora é integrar resolver essas duas integrais que apareceram aqui. Então, a integral vou colocar aqui, a integral de dy y ao quadrado menos 1 vai ser meio da primeira integral, dy dividido por y menos 1. Mas isso aqui, se você pensar aí um pouquinho, você vai chegar à conclusão que essa é a integral de ln de y menos 1, ok? Quase que a definição direta da integral 1 sobre y. A integral de 1 sobre y é ln. Ali você tem 1 sobre y menos 1, mas aí você faz uma substituiçãozinha lá, você chega que é a integral de ln de y menos 1. E a outra integral vai ficar menos ln de y mais 1 em módulo, né? Porque a gente não sabe ainda qual que é o sinal do y. Muito bem, então essa é a sua integral. A outra integral que a gente tinha, então essa aqui a gente já matou aqui. A outra integral é a mesma coisa, só que na variável x. Então, não vou nem fazer. Vai ficar exatamente a mesma coisa, só que agora na variável x menos 1 menos ln de x mais 1. Essa aqui ainda eu posso escrever um pouquinho, as duas eu posso escrever um pouquinho melhor, que é o seguinte, ó. Isso aqui é igual ao que? Aqui faltou um meio, né? É menos meio, faltou um meio aqui. Então, se eu coloco o meio em evidência... não, aqui, ó, é o seguinte, ó, se eu coloco o meio em evidência, então vai sobrar, coloquei o meio em evidência, sobrou ln de y menos, vou colocar aqui, ln do módulo de y menos 1, menos o ln do módulo de y mais 1, correto? Bom, mas a diferença de dois logaritmos é a divisão, né? Você pode escrever isso como a divisão de logaritmos. Então, isso aqui é a divisão de y menos 1 sobre y mais 1. É o logaritmo da divisão. A diferença dos logaritmos é o logaritmo da divisão. Lá, a propriedade de logaritmo, lá do cálculo 1, provavelmente. Tá? Então, essa é a solução daquela integral. No final das contas, de maneira mais resumida, é essa aí. Tá? Precisaria fazer isso aí agora? Não, não precisaria, mas a gente já deixa isso da maneira mais simples possível para facilitar. Aqui faltou um meio, né? Porque vem meio aqui. Tinha esse meio aqui. Então, desse lado aqui vai ficar, essa outra integral vai ficar exatamente a mesma coisa. Meio logaritmo de x menos 1
sobre x mais 1. Pronto. Agora a gente retoma a nossa equação diferencial. A nossa equação diferencial diz o seguinte, que a gente tinha lá dy dividido por y ao quadrado menos 1 igual a dx dividido por x ao quadrado menos 1. E isso aí a gente integrando os dois lados, então vai ser o resultado dessas integrais. Vai ser meio ln de y menos 1 sobre y mais 1 igual a meio ln de x mais 1, x menos 1 dividido por x mais 1, mais uma constante de integração, correto? Mais uma constante de integração. E agora, Jordan, é só manipulação dessas expressões, tá? Manipulação disso aqui. Então, por exemplo, eu vou continuar aqui, ok? Por exemplo, você pode olhar para essa expressão e passar o que tem logaritmo para o lado esquerdo, para você usar de novo essa propriedade da subtração de logaritmos aqui. Aqui então, ficaria assim, meio logaritmo de y menos 1 sobre y mais 1 menos logaritmo de x menos 1 sobre x mais 1 igual a uma constante. Igual a uma constante. Essa constante aqui é a constante de integração que tem que aparecer. E aí, de novo, eu faço isso. Então, vai ficar... Uso de novo, observe, a divisão de logaritmos. Então, vai ficar logaritmo disso dividido por esse logaritmando que está aqui. Então, vai ficar logaritmo. Mas a divisão de frações é uma coisa que multiplicar cruzado. Então, já vou fazer esses dois passos aqui junto. Presta sua atenção. É logaritmo de y menos 1 dividido por y mais 1 dividido por x menos 1 dividido por x mais 1. Mas aqui, então, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar cruzado. X mais 1 dividido por x menos 1. Tá claro aqui o que eu fiz? Sim, professor, sim. E aí eu já passei o 2 que meio que estava multiplicando aqui, passei ele para o lado de lá para a constante c. Ficou 2c. Ok? E agora vem o outro passo, né? O outro passo que é, bom, eu quero tirar esse logaritmo daí. Então, para tirar esse logaritmo, eu vou usar a propriedade, aquela propriedadezinha de função exponencial, que é a exponencial de ln de uma variável qualquer x é igual ao próprio x. Então, eu vou elevar os dois lados, né? Vou aplicar a função exponencial aqui dos dois lados. Por quê? Porque se logaritmo... Se eu tenho uma igualdade, a exponencial do lado direito é igual à exponencial do lado esquerdo também. Então, aqui eu teria a exponencial do logaritmo de y menos 1 sobre x mais 1 vezes x mais 1 sobre y menos 1 igual à exponencial de 2c. Exponencial de 2c. Você pode trocar isso aqui tudo, 2c, por uma outra constante, por uma c1, tá? Mas vamos deixar assim por enquanto. E aí, vai ficar como isso aqui? Bom, aí eu uso essa propriedade, e elevado ao logaritmo de alguma coisa é essa alguma coisa, e aqui no meu caso, alguma coisa é y menos 1 dividido por y mais 1 vezes x menos 1 dividido por x mais 1 igual a mais ou menos 2 e elevado a 2c. Por que o mais ou menos? Porque do módulo. Perfeito. Perfeitamente. Por causa do módulo. Então, como eu tirei o módulo aqui do meu logaritmando, eu tenho que jogar o sinal dele para algum lugar lá. Então, eu joguei para lá. Por que eu joguei para lá? Porque isso aqui é uma constante.
Tá certo? Então, se ela é constante, eu posso colocar o sinal que eu quiser ali para ela. E aí, isso aqui, eu posso até, já vou reescrever isso aqui, ao invés de chamar de mais ou menos 2 elevado a c, eu vou chamar isso aqui tudo de uma constante c, C1, Seu. tá bom? C1. Então agora agora acabou, já resolvi a minha integral, já resolvi minha equação diferencial. Eu só vou tentar manipular para chegar numa expressão mais confortável para mim. Observe que eu errei, né? Aqui em cima é menos, é mais, aliás, mais um, porque tá como eu embaixo é mais um, é menos um, né? Ó, x menos 1 aqui no logaritmando dividido por x mais 1. Tá bom, então agora eu vou tentar manipular essa expressão. Então eu já vou passar o que está dividindo, multiplicando por outro lado do sinal de igual. Então vai ficar y mais 1 vezes x menos 1 vezes c1. E em cima vai ficar y menos 1 vezes x mais 1. Então vai ficar assim, continuando aqui, ó. Y menos 1 que multiplica x mais 1. Do outro lado lá vai ficar C1 que multiplica x menos 1, y mais 1. Ok? Então essa ainda não está separadinho aqui, mas a gente pode tentar resolver isso aqui ainda melhor. Por exemplo, onde vai aparecer aqui, eu vou abrir esse fator aqui, então vai ficar y vezes x, fazer a distributiva, yx mais y menos x menos 1. E do outro lado vai ficar quem? C1xy mais C1x menos C1y menos C1. Correto? E agora eu vou trazer quem tem y para cá e levar quem tem só x para o outro lado. Então aqui vai ficar, tem y, vai ficar y, já vou colocar em evidência, vai ficar x mais 1. E quem vai vir para o lado esquerdo? Quem está do lado direito que vai vir para o lado esquerdo? Essa parcela e essa parcela que tem y. Então já estou colocando y em evidência, vai aparecer aqui menos C1x menos C1. Mais C1, aliás, porque o vai vir com o sinal trocado. E do lado direito vai ficar quem? C1x menos C1 e vai mais x mais 1. Correto? E aí agora é só simplificação aqui, não tem nada mais o que fazer. Observe que agora eu já consigo isolar o y tranquilamente, porque esse fator aqui que está dentro do parênteses não tem y, então posso passar já dividindo. Então vai ficar y como função de x, vai ser quem? Vai ser o que está lá do lado direito, que eu vou colocar alguma coisa em evidência aqui, vai ficar C1 x menos 1 mais x mais 1 dividido por, aqui vai ficar x mais 1, vai ficar x mais 1, também, mesma coisa, né? C1 vai ficar 1 menos x mais x mais 1, ok? Mais x mais 1. Então essa é a minha solução da minha equação diferencial. Solução da EDO. Legal, bacana. O que acontece agora é que dá um pouquinho mais de trabalho. O que acontece agora é que a gente tem uma outra informação. A gente tem a informação seguinte, olha, eu não sei quanto que é essa C1 aí, esse valor de C1. Mas o exercício diz o seguinte, que o valor de y quando x é igual a 2, então x igual a 2, o valor de y para x igual a 2 é também 2. Então quando x igual a 2, o y também é 2. Esse é o problema de valor inicial que a gente tinha lá no começo.
Tá? É o que diz o exercício. O y de 2 é 2. Então eu vou substituir isso agora nessa fórmula que eu obtive aqui da solução. Tá? Então quando eu vou substituir o x por 2 e o y por 2. Então vai ficar aqui do lado esquerdo vai ficar o 2, que é o valor de y. E do lado direito, aonde tiver x, eu vou colocar 2. Tá bom? Então vai ficar como? Vai ficar C1 no lugar de x estou colocando 2, então vai ficar C1, 2 menos 1 dá 2, correto? Então vai ficar 2 menos 1 dá 1, aliás, então vai ficar o próprio C1. X mais 1, x é 2 mais 1, 3, então mais 3. E embaixo vai ficar 1 menos 2, então vai ficar menos C1, mais 3 também. Mais 3 também, correto? E aí eu continuo aqui. Continuo aqui, porque agora, então, esse denominador vai passar multiplicando 2. Vai ficar 3 menos C1 vezes 2 é igual a C1 mais 3. E aí isso aqui me diz que, bom, tem que resolver aqui para C1, vai ficar 6 menos 2C1 é igual a C1 mais 3. E aí se você isola aqui o C1, passa C1 para lá e passa o 3 para cá, vai ficar, você vai chegar que o C1 é igual a... Eu passo 3 para cá, vai ficar 6 menos 3, do lado de lá vai ficar C1 é igual a 3. Esse é o valor de C1. Então, a sua solução do problema de valor inicial vai ser agora você colocar 3 no lugar de x. Aliás, 3 no lugar de C1. Então, C1 é 3, tá bom? Então, agora, solução do PVI. Então, aonde tem C1, eu vou colocar 3. Continuando aqui. Então, vai ficar 3x menos 1 mais x mais 1, tá? E isso aqui vai ficar quanto? Observe que, não, eu acho que aqui tem alguma coisa errada, esse C1 meu aqui, deixa eu só ver aqui. Sim, tá errado. Vai ficar 3C1, né? Porque, ó, eu vou passar esse 2C1 para lá. Então vai ficar 3C1 do lado direito e do lado esquerdo vai ficar 6 menos 3. Então o C1 é 1, correto? Porque vai ficar 3 aqui desse lado, né? Só continuando aqui. Isso aqui é igual a 3 do lado de cá, porque 6 menos 3. E do outro lado vai ficar 3C1. Então, o C1 é 1. Certo? Então, vai ficar... Onde tem C1 vai ficar 1. Então, vai ficar x menos 1, porque o C1 é 1. X menos 1 mais x mais 1. Então, vai ficar... Esse menos 1 vai cancelar com aquele mais 1 lá, vai ficar 2x. E embaixo vai ficar o C1 é 1. Então, vai ficar 1 menos x mais 1. Bom, esse menos x vai sumir com esse x aqui. Vai se anular com esse x e vai ficar 1 mais 1, fica 2. Então, a minha solução do meu problema de valor inicial é y de x igual a x. Essa é a solução do problema de valor inicial. Então, nesse caso a gente tem dois passos para fazer. Primeiro, encontrar a solução da EDO. A gente encontrou. Só que essa solução vai ficar dependente de um parâmetro aqui. E aí, para saber quem que é esse parâmetro, eu uso a minha segunda condição que dá lá no problema, que é o problema de valor inicial. E aí eu encontro quem é o valor do parâmetro C e substituindo lá eu encontro quem que é a solução. Ficou claro? É estranha essa solução, né, professor? Como, no caso, ela seria uma família de soluções? Aqui, na solução da EDO, aqui antes da gente... Sim, ela é...
Não, ela é uma função. Quem que é essa função aqui? É a reta. Então, ele está dizendo que a solução daquela equação diferencial é uma reta. Entendeu? A reta x é igual a y. É a reta. A solução daquela equação diferencial é a reta. Aqui, a solução da EDO é uma família. Por que é uma família? Porque depende do parâmetro C. Para qualquer valor de parâmetro C que você colocar ali, você tem uma solução da sua equação. Entendeu? Mas o que está pedindo no exercício é, não quero só a solução da equação, eu quero a solução da equação, mas eu quero a solução da equação que passa pelo ponto quando x for 2, o y igual a 2, entendeu? Então tem várias soluções aqui dessa equação diferencial, que todas dependem desse parâmetro C. Mas a única solução que passa pelo ponto 2 para x, 2 para y é a reta. Dá certo? É a reta. Então a solução é essa reta. Tá claro?